seja bem-vindo ao podcast Pílulas. Meu nome é Bruno Garrido e neste programa quero conversar com vocês sobre um assunto recorrente e igualmente importante e constrangedor: os erros de redação no jornalismo dito profissional. O erro faz parte de qualquer atividade humana e, por isso, não pode ser evitado. No entanto, quando se trata de um produto tão caro à sociedade, que a informação correta, bem apurada e adequadamente divulgada, o erro não é apenas um elemento indesejável, mas algo que, se não for minimizado e controlado, pode colocar em xeque a credibilidade e a sobrevivência do veículo de comunicação. É por isso que cabe aos órgãos de imprensa criar mecanismos de verificação e de controle de sua produção para que erros grosseiros de escrita não induzam o leitor ao erro e levem-no a deixar de consumir os seus produtos. Ao passarmos da teoria para a prática, contudo, percebemos que a realidade não tem se mostrado favorável aos jornalistas no que tange à correção da língua portuguesa. E essa constatação não é simplesmente minha, mas de vários outros profissionais do texto que, a partir de estudos e de observações empíricas, apontam falhas crônicas cometidas nas redações de jornais e de sites de notícias, algumas delas primárias e mesmo vergonhosas. Um exemplo que quero destacar nessa conversa é uma manchete do jornal Guarulhos Hoje, analisada e comentada no blog do escritor e professor de língua portuguesa Hernani Terra. A manchete em destaque é: 80% da população de Guarulhos faltam se vacinar contra a febre amarela. Além de ser um nítido erro de concordância verbal, pois o correto nesse caso seria falta se vacinar para que se concorde com população, há também um erro de construção da frase, que o verbo faltar é mal utilizado e deixa a frase confusa e difícil de entender. Uma sugestão para corrigir o problema seria: 80% da população de Guarulhos não se vacinou contra a febre amarela. O que acharam? Ficou melhor assim? Ainda falando em concordância, o consultor em comunicação Fábio Umberg constatou em artigo publicado no site da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERGE, que o erro mais comum nos jornais é justamente o de concordância. O profissional destacou exemplos como comunidade árabe imigrante que vivem ou advogados estava, erros grosseiros de concordância, como a gente pode constatar. Qual a razão dessas constantes incorreções? Descuido na revisão? Desconhecimento em gramática da língua? São perguntas que ficam em aberto. Outros exemplos, ainda mais graves, foram colhidos pelo portal de notícias Expressão Rondônia. Em um desses exemplos, o diário de Teófilo Otoni traz a seguinte manchete: grávida que sobreviveu a acidente está viva. Redundância é pouco, é falta de noção mesmo. Em outro caso, do jornal Tribuna das Monções, a manchete choca tanto pela bizarrice quanto pela falta de lógica. A frase era a seguinte: saco de lixo atira em motorista e foge. Acredito que depois desses exemplos não é preciso dizer mais nada. Para explicar e também justificar a incidência de erros de redação na imprensa dita profissional, a coluna Oráculo, publicada no portal de revista Super Interessante, diz que a rotina estressante dos jornalistas estaria por trás dessas falhas, a despeito das iniciativas institucionais para contornar o problema. Segundo a coluna, a editora Abril, responsável pela Super Interessante, dispõe de um comitê externo que avalia periodicamente se as publicações do grupo atendem às normas de grafia e de padronização textual adotadas pela companhia e encaminha aos gestores relatórios a respeito dos erros detectados nessas publicações. É verdade que a rotina profissional do jornalista tem se deteriorado progressivamente
em virtude do excesso de demandas de trabalho e da redução dos quadros de funcionários. Contudo, por mais que se trate de fatores inegáveis e compreensíveis para se explicar o impacto desses fenômenos na produção noticiosa, não é cabível mesmo assim condescender com erros tão graves, quanto mais legitimá-los. Cabe às empresas, por meio de seus processos internos, buscar maneiras para suprir satisfatoriamente a demanda por informação com agilidade e qualidade, assim como zelar pela qualificação e pelo bem-estar dos seus profissionais. Colocar a rotina extenuante das redações como um fator preponderante pela má qualidade dos textos noticiosos é, com todo respeito, conversa fiada. De notícia ruim ninguém gosta, ainda mais quando ela está mal escrita. E aqui termina mais um podcast Pílulas. Se você gostou deste programa, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar com seus amigos. Então, nos vemos num próximo programa. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.